Que a graça, a paz e a força do Senhor esteja contigo. Muito obrigado por você clicar neste canal, estar ouvindo aqui. Por certo, Deus tem uma bênção para você. Este é o canal do Ministério Eu Sou, um ministério preocupado em divulgar a palavra de Deus de uma forma simples, de uma forma objetiva, de uma forma atualizada. E o meu nome é Marcelo Rampazzo. Estou aqui para também receber sugestões suas de algum tema, algum tema bíblico que você quer que a gente traga, tá certo? Hoje nós vamos falar sobre a verdade. Um texto muito conhecido que está em João, capítulo 8, versículo 32, que fala: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Nós vamos caminhar sobre esse texto falando da verdade que faz com que a gente conhece, que faz com que nos traz libertação para encarar algumas coisas que Jesus propôs para as nossas vidas. Então, não perca. Mas eu te peço, antes de começar, dê um clique, dá um joinha aí no vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar e vai edificar muito a sua vida toda vez que você ouvir o nosso vídeo e compartilhar, tá bom? Então, como eu falei, o versículo é João capítulo 8, versículo 32, e ele fala justamente dos verdadeiros filhos de Deus. Jesus falando porque os judeus haviam uma forma muito difícil deles entenderem quem era Jesus, deles entenderem de fato o papel de Jesus. Eles estavam acostumados com os grandes profetas, com aqueles homens de Deus, e agora eles estavam subjugados pelo governo de Roma. Eles estavam carentes da profecia, da palavra de Deus. E agora surge Jesus, um homem simples, de palavras humildes, que chamava pescadores, chamava homens da população, e esses homens o seguiam. E Jesus fazia algumas coisas que desagradavam os religiosos. E Jesus ele não estava ali para ferir ninguém. Jesus não estava ali para poder fazer com que a lei fosse desconsiderada, não. Ele mesmo disse: "Eu vim cumprir a lei." E Jesus, como era o próprio Filho de Deus, e Jesus era o Deus, ele tinha todo o poder manifestado de Deus na vida dele. Então, quando Jesus pregava algumas coisas, ele queria dar um ensinamento para a vida das pessoas, não somente nesta vida, mas também para a vida eterna. Então Jesus falava de uma verdade, de algo que era uma verdade absoluta. E ele falava assim: se você conhecer a verdade, essa verdade vai te libertar. E essa verdade, irmãos, eu posso te dizer que fala do Evangelho. Mas eu não estou dizendo do Evangelho que as pessoas às vezes pegam o Evangelho e pegam uma linha. Olha o Evangelho pentecostal, olha o Evangelho adventista, olha o Evangelho da igreja tal, o Evangelho que prega isso, que prega aquilo. Não! Quando Jesus estava falando, ele estava falando da verdade que tem na Bíblia, e é uma verdade em que eu estava agora reunido com alguns irmãos aqui, nós estávamos falando justamente disso, que a palavra de Deus ela tem uma autoridade. Jesus tinha uma autoridade, porque ele era o Verbo encarnado. Então essa autoridade é aquela autoridade de quando você ouve a palavra de Deus, ouve alguém que está cheio do Espírito Santo, e essa pessoa começa a falar, aquela verdade entra dentro de você, ela penetra dentro de você. Ela é como aquele texto que diz que a palavra do Senhor é como uma espada afiada, uma espada de 2 gumes, e ela penetra na divisão da alma, do espírito, e nós nos sentimos assim, como que a palavra estivesse sondando todo o nosso coração, e parece que nós estamos desnudados diante de Deus, porque Ele sabe tudo sobre nós. É como um filho que quando olha o pai, ele sabe que o pai sabe quem é ele, sabe do que ele gosta. É o filho que sabe que às vezes está fazendo alguma coisa errada só pelo olhar do pai. Então essa verdade absoluta é justamente isso. E eu falava com alguns irmãos que nós estávamos reunidos aqui orando, fazendo uma reunião da célula, em que justamente essa autoridade que está na palavra do Senhor, e essa autoridade que traz a verdade, e essa verdade é que nos faz prosseguir, nos faz mudar, nos faz ter uma nova ótica diante das coisas de Deus. Tanto é que as palavras
Tanto é que as pessoas depois elas começam a notar que nós estamos de uma forma diferente quando a gente começa a conhecer a verdade. Quando a gente aprende que Jesus veio para trazer salvação, Jesus veio para morrer por nós, Jesus veio como sacrifício vivo. Quando a gente começa a entender todas essas coisas, nós começamos a entender o que aconteceu para trás. Nós vemos os heróis da fé, como se comportaram. E são coisas que a Bíblia diz também que é loucura para os que perecem. Essa verdade absoluta que nos liberta, ela é loucura para o homem que está nas trevas, ou para o homem que apostatou da fé. De estar na presença de Deus, sendo liberto pela verdade, é um liame muito pequeno você passar para o outro lado. É muito pequeno você apostatar da fé. É por isso que quando nós conhecemos a verdade, a palavra de Deus, ela nos liberta. E a Bíblia fala, assim como Paulo diz, que nós temos que conviver a cada dia, trabalhando o nosso espírito, nos alimentando das coisas de Deus. E cada dia é um desafio, cada dia é um aprendizado, cada dia é uma verdade nova sobre um assunto novo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos hoje num mundo de política, nós estamos prestes a escolher o nosso presidente e nós temos que analisar à luz da Bíblia tudo aquilo que nós precisamos. Sabemos que Deus, eu já até preguei isso numa outra mensagem, que nós temos o poder de escolher o nosso presidente, mas seja qual for o escolhido, ele vai estar naquele posto ali com a permissão de Deus, e que toda autoridade é constituída por Deus. Logo, essa verdade, quando nós conhecemos essa verdade, Deus nos traz essa libertação para sabermos que nós temos que orar pelas autoridades, mesmo sabendo que talvez não é a pessoa que eu queria. Então, a luz da Bíblia, ela nos faz enxergar tantas coisas, irmãos. E eu espero que você passe a enxergar essas coisas também. As pequenas coisas da vida, você consegue a perceber. Eu quero ainda falar com vocês também, dentro desse mesmo tema, Romanos 6,14, que diz assim, 6,14, 18 e 22, que diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois estáis debaixo da lei, mas vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, nós sabemos que todo pecado, porque já foi comprovado, eles comprovaram, Paulo tinha comprovado, que não adiantava você seguir a lei, porque se você errasse alguma coisinha da lei, você tinha descumprido toda ela. Então, quando Jesus veio, esse período que nós vivemos da graça, de Jesus como sacrifício vivo, ele nos faz nos libertar até disso, que nós não podemos ser escravizados pelos pecados. Nós não estamos mais sob o domínio do pecado, mas nós estamos debaixo da graça de Deus. Olha o que diz o versículo 18. E libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. Dessa justiça que nós queremos, da justiça dos justos, da justiça do Senhor, que é o nosso Deus. Quando nós estamos debaixo dessa graça redentora, debaixo dessa palavra de verdade, nós temos essa justiça, a justiça que todos nós almejamos. Diz assim também no versículo 22, mas agora, libertados do pecados e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim para a vida eterna. Então aqui, Paulo está falando de libertados do pecado, feitos servos, e agora nós temos frutos para a santificação e para uma vida eterna. Então, fala do caminhar, fala da nossa vida, do dia a dia. Um dia alguém falou do Evangelho para mim, eu aceitei essa palavra de verdade, e hoje, assim já há muito tempo, eu tenho falado dessa mesma palavra para muitas pessoas. Hoje, nós falamos aqui justamente sobre essa autoridade de Deus, Jesus que tinha toda a autoridade, e nós também herdamos dele essa autoridade. Então, caminhando aqui, Tiago, olha só, hein? Na carta de Tiago 1,25 diz assim, ó, diz bem assim, ó, 1,25, aquele porém que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazendo da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Então, fala daqueles que não apenas não ouvem essa palavra da verdade, aqueles que não apenas são ouvintes, e então às vezes ouvem e também não praticam, deixam para lá. São talvez aquelas pessoas que vão para a igreja uma vez na semana,
não lê a Bíblia, não perseveram na oração, não perseveram na comunhão. E diz assim: esse será bem-aventurado do seu feito. E se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração, e a religião desse é vã. Olha só, hein? A Bíblia é maravilhosa, nos traz tantas coisas, nos ensina a ter a palavra comedida, a língua comedida, a não sair falando das coisas, né? E por fim, ainda em Tiago 2,10 diz assim: porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto tornou-se culpado de todos. Então, falando de que é impossível ser um religioso, é impossível tentar cumprir todos os mandamentos de Deus. Não é por isso que eu vou deixar de fazer as coisas, mas nós sabemos que temos Cristo, o nosso Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e uma vez tendo Cristo ao nosso lado, tendo a palavra de Deus, e mesmo tropeçando, sabemos que podemos consertar a nossa vida com Deus. E dessa forma, a gente se torna não escravo da lei, mas filhos de Deus pela graça derramada do Senhor. Que essa palavra possa abençoar o seu coração, possa trazer para você uma real libertação de conhecer a verdade, para que você seja liberto de todas as amarras religiosas. Então, que essa palavra traga paz ao seu coração e vida abundância. Que Deus te abençoe, Deus te guarde sempre.